No esplêndido, porém severo, halo da família real britânica, o nome Princesa Diana continua sendo um símbolo imortal, uma chama que nunca se apaga nos corações de milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua morte em 1997 não foi apenas uma tragédia pessoal, mas também uma ferida profunda, um capítulo doloroso que nunca foi encerrado na história moderna. Por quase 3 décadas, os segredos que cercam a vida e a morte de Diana foram mantidos escondidos, como joias preciosas, mas perigosas, apenas esperando o momento de vir à tona. Agora, uma descoberta surpreendente abalou o mundo. Uma carta perdida da princesa Diana para a princesa Anne, irmã do rei Charles, foi encontrada e tornada pública. O conteúdo da carta não apenas revelou cantos até então desconhecidos da alma de Diana, mas também deixou um final assustador, fazendo com que a princesa Anne, a destinatária da carta, ficasse com medo do que foi revelado. Esta história não é apenas sobre uma carta, mas uma jornada profunda de dor, perda e as consequências de encarar a verdade. É uma história de honestidade, medo e esperança frágil em um mundo onde o passado sempre busca ressurgir. Em 31 de agosto de 1997, o mundo acordou em choque quando a notícia da morte da princesa Diana se espalhou como um tsunami. O horrível acidente de carro no túnel Ponte de El Alma, em Paris, tirou a vida da mulher amada no mundo todo como a princesa do povo. O Mercedes que transportava ela e seu companheiro Dodge Fayed bateu em um pilar em um túnel enquanto tentava escapar da perseguição implacável dos paparazzi. Aquele acidente, no momento fatídico, acabou com a vida de uma mulher no auge de sua influência. Aos 36 anos, Diana não era apenas um ícone da realeza, mas também uma humanitária de grande coração, participando de campanhas para conscientizar sobre a AIDS, remover minas terrestres e melhorar a saúde mental. Mas sua vida também foi cheia de pressões, constante escrutínio da mídia, rachaduras em seu casamento com o príncipe Charles e uma batalha interna para encontrar a felicidade entre a fama e a solidão. Sua morte não foi apenas uma perda pessoal, mas também o início de mistérios não resolvidos, questões sobre a verdadeira causa do acidente que continuam sendo objeto de inúmeras teorias da conspiração até hoje. Para o príncipe William, 15, e o príncipe Harry, 12, perder a mãe foi um choque que nenhuma criança consegue suportar. Os 2 meninos tiveram que enfrentar a dor diante dos olhos do mundo inteiro, caminhando no funeral de sua mãe sob o olhar de milhões de pessoas, cada passo como uma faca cravada profundamente em suas almas. A imagem de William e Harry, com rostos de bebês, mas tentando conter as emoções, caminhando atrás do caixão da mãe, se tornou um símbolo de luto, um momento em que o tempo parece parar. Nos anos que se seguiram, a família real optou por manter silêncio sobre os detalhes da morte de Diana, uma decisão talvez destinada a proteger os 2 jovens príncipes da curiosidade pública. Mas esse silêncio, embora bem intencionado, inadvertidamente criou um véu de mistério, aumentando as especulações e teorias da conspiração, como os ventos frios soprando pelos corredores do palácio, que nunca desaparecem. A carta perdida da princesa Diana para a princesa Anne, um documento que se acreditava ter se perdido na névoa do tempo, foi encontrada inesperadamente em um arquivo real particular. A princesa Anne, conhecida por sua personalidade franca e reservada, decidiu tornar público o conteúdo da carta após anos mantendo-a em segredo, uma atitude chocante não apenas por sua existência, mas também pelo que ela revelava. Na carta, Diana escreveu com sinceridade e desespero, compartilhando seus pensamentos mais íntimos sobre sua vida na família real, as pressões que enfrentou e os medos que não conseguia expressar a mais ninguém. A carta não era apenas uma confissão, mas também um aviso, sugerindo que ela se sentia ameaçada por forças invisíveis, pressões que vinham não apenas da mídia, mas também de relacionamentos complexos dentro da família real. Diana escreveu que acreditava que Anne, com sua força e independência, era uma das poucas pessoas que conseguia entender o que ela estava passando. A princesa Anne, em uma rara entrevista, compartilhou que manteve a carta em segredo por muitos anos, não apenas por respeito a Diana, mas também por medo de que torná-la pública pudesse ter consequências indesejadas. Mas com o passar do tempo,
Anne sentiu que ficar em silêncio não era mais uma opção. Ela disse que a carta era um testemunho da luta de Diana, um lembrete de que ela não era apenas um ícone, mas um ser humano com dor e esperança. Anne admite que tornar a carta pública foi uma decisão difícil, pois não só reviveu memórias dolorosas, mas também a colocou no centro das atenções, uma posição que ela sempre tentou evitar. Mas ela acredita que o mundo merece saber a verdade, que o legado de Diana precisa ser protegido de invenções e segredos ocultos. O conteúdo da carta, conforme revelado por Anne, contém detalhes chocantes sobre o estado de espírito de Diana nos últimos anos de sua vida. Diana escreveu sobre seus sentimentos de isolamento, sobre a pressão para manter uma imagem pública perfeita e sobre seu medo de nunca encontrar paz. Ela deu a entender que havia pessoas na família real, embora não tenham sido nomeadas, que a faziam se sentir ameaçada, como se estivesse sendo observada e controlada. A carta também se refere a conversas secretas que Diana teve com pessoas próximas a ela que ela acreditava que poderiam ajudá-la a escapar dessas pressões. Embora a carta não forneça evidências específicas de qualquer conspiração, ela sugere que Diana vivia em um estado de ansiedade constante, que ela não podia compartilhar com seus filhos, William e Harry, por medo de que isso os machucasse. O ato da princesa Anne de tornar pública sua carta, combinado com suas próprias palavras sobre a decisão, não foi apenas uma revelação, mas uma declaração. Anne queria que o mundo entendesse que Diana não era apenas uma vítima da mídia ou de um casamento fracassado, mas uma mulher que enfrentou pressões complexas, pressões que ela não conseguia superar sozinha. Mas o que torna essa história especial é o eco que ela deixa para trás. Embora Anne tenha dito que se sentiu aliviada por finalmente compartilhar a verdade, ela também admitiu que estava apavorada com o que havia feito. Ela teme que tornar a carta pública possa magoar os entes queridos de Diana, especialmente William e Harry, que convivem com a perda da mãe há quase 3 décadas. Ela também temia que o público a interpretasse mal, transformando sua história em um ataque à família real em vez de uma tentativa de homenagear Diana. O medo de Anne, como ela mesma compartilhou, era parte de um fardo que ela carregou por muitos anos. Ela disse que, desde que recebeu a carta, tem sido assombrada pelo pensamento de que poderia ter feito algo para ajudar Diana, de que poderia ter entendido melhor o que Diana estava tentando dizer. As lembranças de Diana, de sua resiliência e fragilidade, feriram profundamente a alma de Anne, fazendo-a sentir-se impotente por não poder fazer nada para mudar seu destino. Ela disse que, nos anos após a morte de Diana, viveu atormentada, se perguntando se manter a carta em segredo havia sido um erro, se ela poderia ter feito algo para proteger a memória de Diana. Tornar a carta pública, embora fosse uma forma de homenagear Diana, fez Anne sentir como se estivesse confrontando uma velha ferida, que ainda sangrava depois de todos aqueles anos. A dor de Anne é parte integrante desta história. Ela disse que toda vez que pensava em Diana, sentia uma profunda tristeza, não apenas pela perda de uma mulher extraordinária, mas também pelo que ela suportou enquanto estava viva. Ela se lembrou dos raros momentos em que ela e Diana conversaram, das vezes em que Diana tentou esconder sua dor dela, como se não quisesse incomodar ninguém. Anne disse que, ao ler a carta, sentiu como se estivesse ouvindo a voz de Diana novamente, uma voz cheia de desespero, mas também cheia de esperança. Essas memórias, combinadas com seu medo das consequências de tornar a carta pública, criaram um estado emocional complexo no qual Anne se sentiu ao mesmo tempo liberada e dividida por questões de moralidade e responsabilidade. A publicação da carta provocou uma tempestade nas redes sociais e na mídia, como um fogo surgindo de uma brasa fumegante. Algumas pessoas elogiaram a princesa Anne por sua coragem, dizendo que ela ajudou o público a entender melhor as dificuldades enfrentadas por Diana, recantos ocultos que o mundo nunca conheceu. Eles viam em Anne uma mulher disposta a correr riscos para proteger a memória de Diana, para garantir que seu legado fosse lembrado com veracidade. Mas também houve críticos, vozes que diziam que Anne tinha ido longe demais, que ela estava usando a história de Diana para chamar atenção, ou que ela estava machucando a família real, especialmente William e Harry, ao reabrir memórias dolorosas.
Essas opiniões, certas ou erradas, são uma prova do poder da história de Diana, uma história que continua poderosamente convincente quase 3 décadas depois. Para Anne, as consequências pessoais dessa ação foram talvez mais devastadoras do que qualquer elogio ou crítica pública. Tornar a carta pública a forçou a confrontar memórias dolorosas, não apenas de Diana, mas de seu próprio papel na família real. Pessoas próximas a Anne disseram que, depois que a carta se tornou pública, ela pareceu mais pensativa, como se contar a verdade tivesse reavivado emoções que ela tentava esconder. Ela enfrentou não apenas sua própria dor, mas também a pressão do público, que esperava que ela revelasse mais, que desse respostas a perguntas para as quais nem ela mesma tinha respostas. O ato de tornar a carta pública, embora seja um passo corajoso, é como caminhar por um caminho espinhoso, onde cada passo pode levar a uma nova dor. Além disso, a publicidade da carta também levantou preocupações sobre o futuro da família real. Se até mesmo alguém como a princesa Anne, com sua personalidade reservada e forte, sentiu a necessidade de falar, o que isso diz sobre outros segredos que ainda estão sendo mantidos escondidos? A família real poderá continuar em silêncio ou os segredos continuarão a ressurgir, abalando as fundações já frágeis? A história da carta é um alerta de que, não importa quanto tempo passe, as tragédias do passado ainda podem deixar consequências duradouras, como os ventos frios que sopram pelos corredores do palácio. Isso também levanta uma questão maior. A família real conseguirá encontrar uma maneira de se reconciliar com o passado ou ficará para sempre presa em um vórtice de segredos e verdades? Esta história oferece muitas lições profundas, não apenas para a família real, mas para todos nós que vivemos em um mundo cheio de perdas e dores. É um lembrete de que a verdade, embora necessária, muitas vezes tem um preço alto, e que enfrentar o passado exige uma coragem extraordinária. A honestidade da princesa Anne em tornar a carta pública é um chamado para que sejamos mais abertos sobre o que escondemos, para que admitamos que até mesmo os mais fortes de nós têm momentos de fraqueza. É também um convite para sermos mais gentis e apoiarmos aqueles ao nosso redor que podem estar silenciosamente travando batalhas que nunca vemos. A história da carta também enfatiza a importância de preservar a memória daqueles que faleceram. Diana não era apenas um ícone, uma princesa ou uma vítima de tragédia. Ela é mãe, uma mulher com sonhos, medos e um coração aberto. A divulgação pública da carta é um esforço para garantir que o legado de Diana seja lembrado pelas coisas boas, sua gentileza, sua coragem e sua capacidade de se conectar com pessoas esquecidas. Mas também é um lembrete de que preservar o próprio legado não é uma tarefa fácil, especialmente quando esse legado é obscurecido por invenções e segredos não contados. Além disso, esta história é um alerta sobre o poder da mídia e como ela pode moldar, e até mesmo destruir, a vida das pessoas. A perseguição incessante dos paparazzi contribuiu para a morte de Diana. Embora o mundo tenha mudado, a pressão da mídia ainda é um problema que a família real, como muitas outras, enfrenta todos os dias. Isso nos leva a pensar sobre nossas responsabilidades ao consumir informações, sobre como contribuímos para uma cultura de mídia que pode glorificar ou destruir. É também um lembrete de que, em um mundo onde todos podem ser vítimas de escrutínio, a compaixão e o respeito são valores que precisam ser valorizados mais do que nunca. Quando a carta da princesa Diana foi tornada pública, ela abriu um novo capítulo na história da família real, cheio de emoções complicadas e perguntas sem respostas. Embora a revelação tenha um final profundamente perturbador, ela também oferece esperança de que, ao enfrentar o passado, a família real e aqueles próximos a Diana possam encontrar um caminho a seguir. A princesa Anne, como destinatária da carta e aquela que decidiu torná-la pública, está trabalhando para construir um futuro onde a memória de Diana seja honrada, onde a verdade seja respeitada, por mais dolorosa que seja. Mas essa história não pertence apenas à princesa Anne ou à família real. Ela pertence a todos nós que sofremos perdas, que enfrentamos o luto e que buscamos significado em um mundo cheio de incertezas. A publicidade da carta é um lembrete de que, não importa quão doloroso seja o passado,
podemos escolher enfrentá-lo, aprender com ele e usá-lo para moldar um futuro melhor. Olhando para o futuro, podemos esperar que a princesa Ana encontre paz depois de tudo que passou, que o legado da princesa Diana continue a inspirar as gerações futuras e que, mesmo na escuridão, ainda haja uma luz de esperança. Embora a morte de Diana tenha sido uma tragédia irreversível, a história da carta mostra que, ao falar a verdade, podemos começar a jornada de cura, mesmo que essa jornada possa levar uma vida inteira.